Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 699, nesta quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Bom, nosso programa que, obviamente, tem como destaque uma perspectiva de luta, que é a intervenção, né, a primeira intervenção pública do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois do anúncio da anulação das suas condenações. Lula aparece defendendo a polarização, coisa que a esquerda, muitos setores da esquerda e a direita, principalmente, querem evitar, a luta contra Bolsonaro, a vacina e o auxílio emergencial. Mas também, obviamente, no programa de hoje, como não poderia deixar de ser, e com imensa tristeza, nós temos que destacar, né, a situação em que o Brasil bateu um novo e trágico recorde e se tornou, nas últimas 24 horas, o país com o maior número de mortos em todo o mundo. Nós vamos falar desses temas, né, dessa situação que é responsabilidade direta da política genocida, criminosa, dos governos de direita, dos golpistas que governam o país. Então, eu começo saudando os companheiros que estão presentes conosco nessa transmissão e mandando um abraço e pedindo a vocês aí que façam como já foi solicitado aí por muita gente aí no chat, pela companheira Ana, pela Maria Ângela e por vários outros. Compartilhem, né, adoidado aí o link do nosso canal, mandem aí o nosso link nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Telegram, no Twitter, aonde você puder, né? Como a Ana Matos chamou o pessoal aí a compartilhar. Muito obrigado, Ana, né? E a todos vocês que estão aí compartilhando, dando uma força para aumentar aqui a já importante audiência do nosso canal Causa Operária TV, com a participação de vocês. Então, a vocês que nos assistem ao vivo, também a vocês que nos acompanham aí na reapresentação em outro horário, porque os nossos programas, né, não só o resumo do dia, mas todos os nossos programas ficam aqui à sua disposição. Você pode assistir, pode mandar o link para os seus amigos assistirem em qualquer horário. Bom, mandando então um abraço inicial aqui, falei já da Ana Matos, da nossa companheira Maria Ângela Biduch, que esteve com a gente lá hoje, lá em São Bernardo do Campo, né, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Ivani Egalon, já chegou aqui mandando a sua mensagem: o sapo barbudo está de volta, segura o velhinho com tesão de 20, que eu quero ver. Boas promessas para o mercado financeiro. Em resumo, ele disse: quer especular ou investir no Brasil? Boa noite aí para o nosso companheiro Carlos Santos, agradecendo já aqui aos superchats recebidos aqui da Carla Silva. Muito obrigado, a companheira, né, aquele nosso brinde noturno para embalar aqui o nosso programa. Muito obrigado. A companheira Simone Souza, dizendo que vinho é muito melhor que café. Agora, na hora do programa, eu tomo café e depois eu tomo aí o vinho gentilmente oferecido pela companheira Carla. Boa noite aí o camarada Ernesto Abdala Filho, mandando também aí o seu superchat. Muito obrigado aí pela sua colaboração e pela participação. A companheira Maria Ângela também, mandando aqui uma simpática figurinha, sticker. Muito obrigado, contribuindo com a gente, participando conosco. O Ernesto dizendo aí que nós somos PCO puro sangue. Muito obrigado, não só nós, mas muita gente aqui participando aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Vamos para a nossa pauta, que tem temas importantes. A gente gostaria de começar, evidentemente, de outra maneira, né? Mas a gente não poderia deixar de iniciar destacando que os genocidas levaram o Brasil a ter mais de 2.300 mortos nas últimas 24 horas, né? E o país superou pela primeira vez, né, a marca de 2.000 mortos, isso em números oficiais, né, o que deve significar aí, infelizmente, que
a situação é ainda pior, né, uma vez que a gente sabe que esses números aí apresentados por eles são sempre são números rebaixados, que não expressam a verdade, né? E ontem já a média de mortos havia ultrapassado a casa de 1.500 mortes por dia, né? E é esse o sofrimento que nós temos hoje no país, né, dominado aí pelos golpistas que encenam, fazem discurso, falam, mas nada de concreto acontece, né, no que diz respeito aí no combate à pandemia, né? Então, vocês têm aí o gráfico na tela de vocês, mais de 2.000 mortes em 24 horas. São mais 2.000, em números oficiais, 2.349 brasileiras que perderam a vida. Muita gente morrendo em situação em que sequer há atendimento, né? Nós vamos dar mais detalhes dessa situação criminosa, né? As pessoas morrendo sem sequer serem atendidas, porque os hospitais estão lotados, colapsados em todo o país, porque a direita golpista, aqueles que deram o golpe em 2016, e não adianta botar só a culpa no Bolsonaro, né, como tentam fazer cinicamente setores da direita, tão responsáveis, ou mais ainda do que o Bolsonaro, pela situação. Os responsáveis por essa situação são aqueles que derrubaram a presidenta Dilma em 2016, que em 2017, já no governo Temer, congelaram os gastos públicos por 20 anos. Nós estamos vendo o resultado aí na destruição da saúde. São os criminosos, né? Vários deles agora que se fingem de oposição, que destruíram a saúde pública no país, né? Que levaram adiante um processo de devastação da saúde, né? E que agora, durante a pandemia, não fizeram nada, absolutamente nada, a não ser encenação e discursos, né, frente a essa situação. O Brasil não tem testes, é um dos países que menos testa no mundo, não houve investimentos reais na saúde, a não ser encenação, não há vacinação, a vacinação é residual, né, pouco mais de 4% da população brasileira vacinada, né? Vamos falar hoje, o Lula falou sobre a vacinação, que diante da crise da H1N1, ainda durante o mandato dele, mais de 80 milhões de pessoas foram vacinadas em 3 meses, né? Nós tivemos já na década de 70, no século passado, né, vacinações que atingiram mais de 70 milhões de brasileiros, né, em alguns meses. Agora nós já estamos há 2 meses no processo de vacinação e 8 milhões apenas de pessoas vacinadas com a primeira dose, né? Um ritmo que vai levar o país, se essa situação não se modificar, a demorar aí 4, 5 anos para vacinar toda a população. São criminosos. Bom, e os comparsas dessa política verdadeiramente criminosa, né, totalmente que nada tem a ver com os interesses, obviamente, da população, né, são figuras aí que foram exaltadas pela imprensa capitalista, né, como sendo aí amigos, defensores do povo, né, adversários do Bolsonaro. Bolsonaro apresentado como negacionistas, mas não é o Bolsonaro, obviamente, que está matando toda essa gente sozinho. São os governos estaduais, né, que nada fizeram para reverter essa situação, né? E o caso mais típico é o caso justamente de São Paulo, né, onde o governador cínico, né, anuncia aí, está anunciando hoje, o estado de São Paulo, pelo menos quase 40 pessoas, 38 em números oficiais, pessoas morreram na fila por um leito de UTI. No estado mais rico do país, né, um estado que não tem nenhum problema. O problema, obviamente, é que nada tem a ver com falta de
de recursos, né? Nós não estamos num estado pobre, que não teria... O estado que tem o maior PIB, que tem um PIB equivalente, né, a vários países da Europa, por exemplo, um PIB per capita, né? E está aí a figura, o homem da máscara, o homem da vacina, né, cantado em verso prosa pela imprensa golpista, senhor João Dória, né, levando aí adiante, né, fazendo de São Paulo o estado que tem mais de 63 mil mortos, nesse momento mais de 500 mortos por dia, né, desde o dia de ontem, numa situação, e impulsionando, né, essa situação, esse recorde, um estado que deveria, inclusive, estar oferecendo condições de apoio a outros estados. O estado de São Paulo entrou em colapso, né, como quase todos os estados, praticamente todos os estados brasileiros. Bom, a tal ponto que a cidade de São Paulo, por exemplo, voltou a ser a cidade com o maior número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Só a capital paulista chegou à marca de 19.300 mortos no dia de hoje, superando os 19.207 do Rio de Janeiro. Além da capital do estado, São Paulo vive também um recorde, né, em toda a região metropolitana e também no interior, né? A média móvel de mortos no estado passou de 300 pela primeira vez no dia de hoje, né? E a capital paulista tem... muita gente falará, não, mas São Paulo tem o dobro de habitantes do Rio, mas isso só mostra o colapso, né, do tamanho do colapso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade, né, uma cidade bonita pela natureza, mas totalmente devastada nos últimos anos pelo próprio regime golpista, né, que fez do estado do Rio de Janeiro um estado que chegou a crescer 11% na década passada, né, 11% ao ano. Está numa situação de degradação, de crise, de desemprego, de miséria social, coisa que a crise da pandemia, a Covid, como acontece no Brasil e em todo o mundo, aprofunda, né, intensifica, mas a causa não é a Covid. A causa é a política adotada, né, nesses governos estaduais e no governo nacional pelos golpistas, por aqueles que derrubaram os governos da esquerda e colocaram no lugar verdadeiros vampiros, né, inimigos do povo brasileiro e defensores dos interesses internacionais. Bom, no meio dessa situação em São Paulo, para a gente ter uma ideia da gravidade do caráter criminoso, o secretário de Saúde de São Paulo, o Gorixetem, né, ele declarou o seguinte: a gente corre o risco de ter um comprometimento no nosso sistema de saúde, corre o risco, né? E disse o seguinte: não dá conta, São Paulo não dá conta mais de abrir leitos de UTI. Nós não temos fôlego de abrir na mesma velocidade da doença esse número de leitos, mas temos que dar o máximo de assistência a todos. Não daremos mais conta de abrir mais leitos. Precisamos de ajuda de todos, que todos fiquem em casa. A demagogia do governo criminoso, né, do secretário, do membro do secretariado do governo, que nas últimas semanas, por exemplo, dentre outras medidas, manteve abertas as escolas, né, da rede pública e privada do estado de São Paulo. Quer dizer, é um governo para lá de criminoso, que agora vem fazer, como sempre, em toda a pandemia, o que o governo fez, senão demagogia, né? Essa é a política do governo. Agora, né, o povo de São Paulo, assim como acontece em todo o país, é vítima dessa política criminosa, onde os corpos estão se amontoando, estão sendo colocados já em frigoríficos para serem esperar pelo enterro, né? Tamanha quantidade brutal de enterros em São Paulo, em quase todas as regiões do país, né? E os criminosos, os cínicos, né, que foram colocados aí como Dória na capa das revistas, né, para perfilarem aí como se fossem heróis, né, que
estariam supostamente atendendo aos anseios, às reivindicações populares, agora mostram claramente eles não têm nada, né? Eles declaram aí a completa incompetência, né? Teriam que entregar ao governo simplesmente, passar o bastão, né? Teriam que ser substituídos, derrubados, né? Porque eles não servem absolutamente para nada, só servem para fazer discurso, só servem para falar, né? Falar e tentar enganar a população, né? Nada mais do que cinismo, né? Do que uma política premeditada, né? De deixar morrer a população, de deixar a população se lascar, né? Diante dessa situação para lá de criminosa, né? Agradecer aqui, antes da gente seguir na nossa pauta, a Cecília Maria, que também contribuiu com a gente, mandando o seu superchat, e mandou aqui o seu recado. Esperamos que o Lula tenha entendimento da importância da luta do PCO nessa vitória, e por isso tem cacife para participar na campanha e no novo governo. Nem de longe esse é o nosso problema. O problema é justamente, obrigado aí a contribuição, a mensagem da Cecília Maria, né? Mas mais do que uma compreensão, o problema central é que nós precisamos, a situação é de tamanha gravidade, né? Eu fiz questão de colocar em primeiro lugar, primeiro pela gravidade, e segundo porque nós vamos falar agora, né, do discurso do Lula, da situação, mas nós temos que entender o que está acontecendo, né? Agradecer também ao Desta Vez Eu Consigo, e a situação não é uma situação qualquer, é uma situação em que o colapso saiu totalmente fora de controle. A gente pode ter qualquer número de mortos no país nesse momento, né? Vamos lembrar que as estatísticas, os estudos feitos por universidades, por setores sérios, apontaram sempre, em todos os momentos, que ao longo de 2021, né, teve registros, comparações entre os números divulgados pelo governo, pelo número de óbitos registrados pelos cartórios civis, né, pelas causas mortes apresentadas com doenças respiratórias, síndromes respiratórias agudas, né, com vários sintomas da Covid que não eram considerados, não são considerados nas estatísticas, e os estudos apontavam que nós tínhamos aí pelo menos algo em torno de 50% a mais de mortos do que os números divulgados pelo governo. Não é um chute né, não é o resumo do dia, não é o canal Causa Operária TV, o PCO que está dizendo, né? É o resultado de estudo, né, de universidade, de uma série de... Pois bem, isso significa que, nesse momento, nós podemos estar tendo aí 3.500, 4.000 mortos. A gente não sabe, né? Um governo... O genocídio chegou a tal monta, né, que, bem além dos mais de 270 mil mortos que o país tem nesse momento, a gente pode estar chegando a alguma coisa aí para lá de 400 mil mortos, né? Uma devastação sem tamanho, né? E se bem que a falsificação seja uma tática, uma política comum de todos os governos capitalistas, a gente sabe que, nesse momento, inclusive no Brasil, com o regime golpista, né, com a aquiescência da imprensa, da canalha imprensa golpista, esses dados são... Ontem, por exemplo, o número divulgado à tarde pelo Ministério da Saúde e à noite, né, pelo suposto consórcio da imprensa, que foi criado para tentar, alegando, precisava ter um controle sobre os números divulgados pelo governo federal. Pois bem, ontem o número do governo federal à tarde foi maior do que o número divulgado pela imprensa golpista em consórcio com as secretarias estaduais de saúde. Quer dizer, aqui nós estamos diante de uma fraude realizada por toda a direita, por todo o regime golpista, que mente escancaradamente para a população, que esconde que não estão fazendo absolutamente nada, né? Que ficam aí fazendo discurso, dando entrevistas na televisão, né? Fazendo análises falsas da realidade, né? Enquanto a população está totalmente se lascando, né? Enquanto nós estamos sendo vítimas de um verdadeiro genocídio, de uma matança sem precedentes na história do país. Bom, vamos em frente. Vamos falar, então,
porque, obviamente, a informação aqui está a serviço da compreensão da realidade e da luta para transformá-la. Então, os acontecimentos de hoje, que nós vamos tratar agora, têm uma importância muito grande, né, no que diz respeito ao debate de como a esquerda, de como os trabalhadores lutam para encontrar uma saída frente à situação. Bom, pois bem, hoje, no dia de hoje, nós participamos a convite do presidente Lula, né, também da direção do PT, da presidenta do PT, a companheira Gleice Hoffmann, da entrevista convocada pelo presidente para fazer o primeiro pronunciamento público após a anulação das suas condenações, né, ocorrida anteontem, aí, em meio à crise no Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do ministro Edson Fachin, né? E o Lula, já tendo por hora restituído aí os seus direitos políticos, né, foi aí aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e nos convidou, como outras lideranças da esquerda, dos partidos de esquerda, do movimento sindical, do movimento de luta dos trabalhadores da cidade do Campo. Estava lá, vocês veem aí na imagem, ao meu lado está o presidente da CUT, Sérgio Nobre, do outro lado, à direita do presidente Lula, né, do lado oposto, está lá o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Vagnão, atrás dele o ex-prefeito Fernando Haddad, também estavam lá a presidenta do PT, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, representando o MST, o companheiro João Paulo, com muitas outras lideranças, né, do movimento de luta dos trabalhadores, da esquerda de uma maneira geral. E, bom, o presidente Lula falou aí por cerca de 1h30, né, e ele reafirmou aí a sua condição de maior liderança da esquerda, né, e mostrou que ele né, a liderança que une a esquerda contra a direita, né. E, bom, nós destacamos aqui, eu queria repassar com vocês alguns pontos importantes das colocações feitas pelo Lula diante da situação, né? Porque nós destacamos, como a gente destaca na manchete do programa, o Lula defendeu aí a polarização política, a luta contra o Bolsonaro, a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial. Mas nós vamos ver aí, quem tiver a oportunidade aí, por necessidade ou por infelicidade, de acompanhar a imprensa burguesa e também muitos canais aí da imprensa pequeno-burguesa, da esquerda pequeno-burguesa, nós vamos ver que há uma tentativa de dar um caráter mais adocicado às colocações feitas pelo Lula, né? Que são colocações que refletem no estilo do Lula, né? O presidente Lula é um político de esquerda que tem um tom conciliador, né, que tem um tom de buscar liderar, não no sentido não tem uma posição acabadamente revolucionária, não é da formação dele, ele mesmo se considera como uma pessoa que busca um entendimento, uma conciliação, mas mostrou aí uma consciência importante diante de vários aspectos políticos da situação, e na maioria delas, eu diria, bastante à esquerda em relação ao pensamento conservador e imobilista da maioria da esquerda burguesa e pequeno-burguesa nesse momento. Eu vou destacar aqui alguns pontos com vocês, e vocês podem acompanhar também amanhã na nossa imprensa escrita, né, no Diário Causa Operária, a cobertura, né, uma cobertura mais detalhada desses acontecimentos. A gente, né, junto com os companheiros da redação do DCO, procuramos preparar aí toda uma cobertura sobre esse importante evento realizado lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Bom, primeiro
destacar, né, quer dizer, que foi que o Lula falou aí por cerca de 1h30, né, foi um evento que no sindicato foi restrito aí ao acesso ao público, havia muitos companheiros, inclusive do PT, do PCO, do lado de fora do sindicato, mas por questão de segurança sanitária, e também não se tratava propriamente de um ato público, né, mas de um ato destinado, aí, o Lula queria fazer um pronunciamento à nação, foi transmitido aí por muitos canais de televisão, tanto da imprensa alternativa de esquerda, como também da própria imprensa burguesa, que obviamente procurou aí destacar aquilo que mais lhe convinha, né? Bom, nesse longo pronunciamento feito por Lula, ele pregou a união, obviamente pregou a união do povo brasileiro, mas não deixou de atacar duramente o ex-juiz Sérgio Moro e a criminosa Operação Lava Jato. Nas palavras do Lula, sei que fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos da história do Brasil, né? Ele disse que espera ainda, tem mostrando aí ele que sempre procurou mostrar uma confiança de que a situação lhe favorecesse e fosse desmascarado toda a operação criminosa da Lava Jato, né, como acabou acontecendo por força das denúncias, dos vazamentos, né, da pressão popular, da luta levada adiante pela sua libertação, pela crise política no país, né? E nesse momento ele disse o seguinte: nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo, disse o Lula. E ele acrescentou ainda que ele tinha certeza que o Moro deve estar sofrendo hoje mais do que ele sofreu. E que o Dallagnol também está sofrendo mais do que ele teria sofrido. Bom, um aspecto importante do pronunciamento feito pelo Lula foi aí a demonstração de solidariedade que ele procurou fazer aí ao povo brasileiro, né? Ele expressou aí, procurou, logo no começo da sua colocação, né, dizer que, por mais que ele tenha sofrido, ele lembrou aí o fato de que, ao longo de todo esse processo criminoso de perseguição, ele perdeu a sua esposa, a Marisa, né? Disse: sei o que minha família passou, que a Marisa morreu por força da pressão sofrida. Fui impedido de ver meu irmão falecido. E acrescentou: tenho razões para estar magoado. Poderia estar magoado, mas não estou. A dor que sinto não é nada diante da dor que sofrem hoje milhões de brasileiros. A dor que sinto não é nada perto do que sentem os familiares das quase 270 mil vítimas do coronavírus. O Lula mostrando aí, como é tradicional dele, a sua face aí humana, né? A relação, que é um dos motivos do papel de liderança que ele tem diante do povo brasileiro, né? Expressando aí a sua solidariedade, ao contrário dos políticos da burguesia e até de políticos da burguesia também da esquerda, que querem aí se apresentar como defensores dos interesses do povo, mas que não estão aí tão pouco se lixando, né? Lula lamentou aí a tragédia, falou, por exemplo, uma das citações, ele falou: na noite passada, esse vírus matou quase 2.000 pessoas. As mortes estão sendo naturalizadas, mortes que poderiam ser evitadas se tivéssemos um governo para fazer o elementar, né? Ele responsabilizou o presidente ilegítimo Bolsonaro pela situação, né? E assinalou que, frente à gravidade, seria dever do governo criar um gabinete de crise, reunir um ministério, quer dizer, tomar providências, governadores, comunidade científica, quer dizer, apontou medidas que mostrariam, como Lula entende, né, uma iniciativa real frente à situação.
e não a política de tapeação, né, que é levada adiante aí pela direita nesse momento, né, que só faz, como eu assinalei, só faz discurso, né? Ele disse que seria necessário orientar a sociedade sobre o que fazer, priorizar dinheiro para a compra de vacina de qualquer lugar, né? E disse que o Bolsonaro não faz isso, porque não sabe o que é ser um presidente, e o país não tem governo, ele resumiu, né? E ele criticou também, acho muito mostrando aí que o Lula não se confunde com todo esse discurso totalmente falso e enganoso de setores da esquerda, de que o problema é a luta contra o bolsonarismo. Ele falou o seguinte, que ele criticou a farsa armada pelos governos em torno da vacinação, e chamou o povo a não ouvir os conselhos, né, desses setores. Não siga nenhum imbecil, decisão imbecil do presidente ou do ministro da Saúde. Tome a vacina. E lembrou, né, que, como eu disse agora há pouco, vacinamos 80 milhões de pessoas em 3 meses, né, e fez referências a essa situação. Bom, um aspecto muito, muito interessante da intervenção do ex-presidente foi que ele procurou chamar atenção para os problemas atuais. Quer dizer, não foi um discurso de candidato, simplesmente, como fazem os políticos tradicionais profissionais da burguesia, que procuram simplesmente, né, falar de planos futuros, falar de uma situação, fazer promessas, né, mas não adotam efetivamente nenhuma medida diante da situação, né? Então, Lula, a todo momento, né, colocava, inclusive ele falou claramente que o problema é tomar medidas concretas diante da situação nesse momento, né? E ele, dentre outras coisas, ele destacou, ele disse o seguinte, bom, ele procurou fazer aquele discurso em que procurava se apresentar como um Lula conciliador em alguma medida, dizendo, não tenham medo de mim, mas, ao mesmo tempo, disse o seguinte, eu sou um radical porque quero ir à raiz dos problemas e construir um mundo mais justo, né? E convidou todo mundo, né, nas palavras dele, a lutar para que esse país possa garantir que todos os brasileiros tomem vacina. Temos que obrigar que o governo compre a vacina, veja bem, que o governo compre a vacina e, ao mesmo tempo, brigar pelo salário emergencial, né, por investimentos na infraestrutura, apoio aos pequenos comerciantes, etc. Que Lula procurou apresentar um programa que, ainda que com limitações, né, que a gente possa considerar, mas eram aspectos importantes de um programa, né, diante da crise, né? Por exemplo, diante da situação, além de falar da vacina, do auxílio, ele colocou o problema da soberania nacional, né? Se opôs à entrega da Petrobras, né? Falou longamente sobre essa situação, né? No ato tinha aí representação dos companheiros petroleiros, né? E falou também que se opôs à autonomia do Banco Central, né? Nas palavras do próprio Lula. Eu era contra e sou contra a autonomia do Banco Central. É melhor o Banco Central estar na mão do governo do que estar na mão do mercado, né? Coisa com a qual nós concordamos integralmente, né? Quer dizer, se opôs aí, sem meias palavras, à política entreguista de colocar aí o Banco Central na mão dos banqueiros, né? Bom, e adotou, ao contrário da esquerda, que tem uma posição super covarde, né, diante do imperialismo, né? Ele falou do apoio que ele recebeu aí de setores da esquerda do Partido Democrata, no caso do senador Bernie Sanders, e se opôs à política do imperialismo para a América Latina, né? Ele citou aí o apoio recebido, aí, as mensagens de apoio recebido pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, da Venezuela, o Nicolás Maduro, né? E falou o seguinte, que a América Latina, né, tem que ter autonomia, tem que ser independente, né? Não pode ficar se curvando, se opôs aí à política de intervenção dos Estados Unidos na região,
né, e se manifestou. Isso aqui é muito importante no momento em que toda a esquerda tem uma política para lá de covarde, né, não se manifesta diante das agressões aí à Venezuela, né, diante do enorme cerco que existe nesse momento contra Cuba, né, Cuba que passa por uma situação em que enfrenta bravamente a pandemia, né, com medidas de proteção da população, com a luta pela vacina, mas que tem uma crise ainda mais aprofundada. Por exemplo, o turismo desapareceu nesse momento de Cuba, né, que era uma das principais fontes de recursos, e junto com o embargo criminoso, né, Cuba e Venezuela enfrentam aí uma situação profundamente difícil, né, e nesse sentido o presidente se manifestou em solidariedade, né, contra a intervenção norte-americana, contra que o nosso continente seja um quintal, né, dos norte-americanos. Bom, eu queria destacar agora um dos temas muito importantes, né, provocado e questionado se ele temeria a polarização política, né, quando foi perguntado sobre Bolsonaro e tudo mais, o presidente procurou esclarecer, se colocar de uma maneira bastante diferente daquilo que a gente vê que é comum aí a setores da esquerda, né? Porque a gente tem visto no último período que a esquerda adota um discurso da mesma maneira que a direita tradicional, a direita golpista, de que o problema no país seria evitar a polarização. Né? Nós vimos aí a esquerda falar disso daí até nas eleições, onde candidatos da esquerda pequeno-burguesa, como Boulos, em São Paulo, a Manuela Dávila, em Porto Alegre, procuravam se apresentar não como candidatos da esquerda, como candidatos da luta dos trabalhadores, mas como candidatos que buscavam aí amplamente um acordo com os setores da burguesia, né, uma conciliação de classe. E, bom, o Lula ele ridicularizou, né, o medo da polarização, né, dizendo que ele primeiro, ao tratar do tema, ele começou dizendo que o analfabetismo político existe mesmo em gente que tem muita escolaridade, né? O que eu achei uma frase muito, muito interessante. E, bom, ele falou, em primeiro lugar, que ele acredita que o Bolsonaro tem um público, tem um apoio, mas que esse apoio deve estar aí entre 15% e 20%, quer dizer, se opôs à política de fantasmas, né, que a esquerda procura divulgar, de que o Bolsonaro teria tomado conta do país, e fez uma afirmação, uma explicação, uma colocação muito interessante sobre o problema da polarização, afirmando o seguinte: podemos polarizar com quem quer que seja, disse o Lula, desde que a polarização seja entre a esquerda e a direita. Duro era quando a polarização era da direita com a direita, e a esquerda não aparecia, né? E fez uma relação do crescimento da esquerda com o crescimento, o avanço da polarização, né? Mostrando aí uma compreensão muito superior à maioria da esquerda diante do problema. E ele explicou o seguinte: desde que o PT surgiu, em todas as eleições o PT polarizou, ficando em primeiro e em segundo lugar. E eu espero que continue assim, né? Quer dizer, demarcando o terreno aí com a política daqueles setores que querem se opor à ideia de que a esquerda não deva ter um candidato para polarizar, que a esquerda deveria buscar um candidato água com açúcar, que não polarize, né? Que seja um candidato palatável, aí aceitável pelos setores da direita, um Joe Biden, né? Um candidato que seja bem visto aos olhos da direita, ou seja, que não sirva absolutamente para nada do ponto de vista da luta dos trabalhadores, da defesa dos setores da esquerda e dos trabalhadores. Bom, mesmo em várias oportunidades o presidente evitou se assumir como candidato, né, destacando que os problemas atuais precedem a questão das eleições, né, mas ele reiterou que a polarização é uma decorrência da própria evolução da crise, né,
e com a autoridade política de quem é a maior liderança popular do país, ele ele evidenciou que ele é o único capaz de unir a esquerda e criar condições para derrotar a direita que impôs o golpe do país com a derrubada da presidenta Dilma, né? Bom, provocado pelos jornalistas que a toda hora lhe faziam perguntas sobre as eleições e sobre a possível candidatura e sobre os outros candidatos, então Lula, obviamente, que não quer, por uma questão tática, política, do entendimento dele, que nós discordamos, que nós achamos que assumir a candidatura levantar uma mobilização, tem a ver também com levantar uma mobilização no atual momento, né? Quer dizer, que não é um problema pessoal do Lula, né? É um problema de interesse do povo brasileiro, que a candidatura do Lula é uma arma, né? A própria situação em que ele agora tem seus direitos políticos restituídos, né? Isso mostra uma fragilização, uma crise da burguesia e reforça o estado de ânimo dos trabalhadores, né? E que, nesse sentido, não é um problema pessoal, não se trata de atropelar a situação, né? Independentemente de que ele não diga que não é candidato, né? São os trabalhadores, é a esquerda, é a luta do povo brasileiro que precisa da candidatura do Lula como uma ferramenta de luta, de mobilização nesse momento. Bom, então ele respondeu aí a várias questões sobre outros candidatos, né? Então, o primeiro, principalmente, em primeiro lugar, sobre o Ciro Gomes, né? Quem ele esculhambou logo em primeiro lugar nós falamos ontem aqui das declarações machistas, reacionárias e absurdas, né? Direitistas mesmo, fascistas, do Ciro Gomes, que no 8 de março, no Dia Internacional de Luta da Mulher, disse que a presidenta Dilma era um aborto, né? O Lula se solidarizou com a Dilma, escrachou com o Ciro em relação a essa declaração e também a declaração dada pelo Ciro na entrevista na UOL, né, no site da UOL, que ele disse que a candidatura do Lula em 2022 seria um circo, né? O Lula usou a seguinte expressão: o Ciro Gomes sabe quem eu sou. O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade que ele é um homem de 64 anos de idade e ele não pode falar as meninices que achava que era engraçado quando era jovem. Se ele quer ser presidente, ele tem que aprender uma coisa: tem que respeitar as pessoas. Ele chamou o Ciro aí de criança, de moleque, né, com a devida polidez do presidente Lula, né? Ele sentenciou, né? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita e vai ter menos votos do que ele teve na eleição passada, né? Explicando bem aí que o fato de que o Ciro rasteje, né, e assuma essa posição cada vez mais direitista, que é a posição original dele, ele que já foi do partido da ditadura, do PDS, foi do PSDB, e que procura, como um abutre, se passar aí, se vender como um candidato da esquerda, com o objetivo declarado de tirar o PT do segundo turno. Parece que, com a candidatura do Lula, os planos do Ciro aí ficam bastante prejudicados, né? Bom, e ele zombou também aí, fez chacota do Luciano Huck, que falou que o Lula era uma figurinha repetida, né? Aí a afirmação do Lula: o Huck, porra, o Huck está jogando bafo, falando em 5 linhas por causa do Twitter, né? Eu fiquei chateado. Um cara que considero bom de TV, um menino que progrediu na vida, mas que não conhece nem figurinha. Porque quando ele falou que figurinha repetida não vale nada, ele não sabe que figurinha repetida, carimbada, vale por um álbum inteiro. Ele não sabe nada. Bom, o Lula fez aí várias colocações, aí, obviamente, sobre o próprio Bolsonaro. Foi questionado, me lembro pela repórter do jornal Valor Econômico, sobre como se conciliar aí com o mercado. E, nas palavras dele, ele, obviamente, procurou buscar aí uma conciliação, mas expressou de uma maneira dizendo o seguinte: o mercado quer ganhar dinheiro vendo o povo consumir nesse país
comendo coisa de melhor, de qualidade, viajando, então tem que votar em mim. Agora, se quiser ver às minhas custas a entrega da soberania nacional, não vote em mim. Tenham medo mesmo, porque nós não vamos privatizar. O mercado... Bom, e aí falou sobre a questão das armas, né? E criticou o Bolsonaro, dizendo que esse país não tem governo, esse país não tem quem cuida da economia, quem cuide do emprego, do salário, da saúde, do meio ambiente, da educação, quer dizer, não tem quem cuide de nada, né? E, bom, o Bolsonaro, a imprensa capitalista noticiou, né, agora à noite, que ele procurou rebater aí as declarações do Lula, né? Muita gente aí destacou aí nos canais da imprensa golpista, né, que o Lula já está pressionando o governo. O Bolsonaro hoje reuniu aí o secretariado dele, o ministério, todo mundo de máscara pela primeira vez nos acontecimentos lá no Palácio do Planalto, né, o próprio presidente, né, porque o governo mandou aí uma delegação aí essa semana a Israel, né, e chegando lá em Israel, o pessoal foi obrigado a usar máscara por imposição lá do governo, que não aceitou lá que o pessoal comparecesse lá aos eventos sem máscara. Bom, hoje o Bolsonaro, já mostrando aí, pressionado pela presença do Lula, né, além de fazer encenação em torno da vacina, vocês viram, ele apareceu usando máscara durante todo o tempo aí na solenidade, né, o que não adianta muita coisa, porque o Dória também usa máscara e continua não fazendo nada para que a população não morra, né, mas aí ele resolveu assumir aí uma encenação mais tímida, falta de coragem, né, já mostra uma defensiva diante da presença e das colocações feitas pelo Lula. Bom, ele procurou rebater aí a situação. Ele falou o seguinte sobre o pronunciamento do Lula: eu não assisti todo o pronunciamento, mas a parte que eu vi, ele está em plena campanha política. Para ele tudo é fácil, tudo pode ser resolvido, né? Ele não sabe o que fala, não tem argumento, no meu entender, ele vai ficar tagarelando, não sei por quanto tempo. Bom, mostrando aí que ficou totalmente afetado, né, pelo discurso do Lula, né, o que é uma demonstração da autoridade política do ex-presidente, né, que tem que ser reconhecida, inclusive, pela direita. Eu vi, num determinado órgão de imprensa, a comentarista da Globo, a Miriam Leitão, né, defensora do golpe de Estado, apoiou aí entusiasticamente a derrubada da presidenta Dilma, entre outros, parte do esquema da Globo, né, da direita, dizendo que o discurso do Lula tinha sido de um estadista, né, e é visível, né, a tentativa da direita aí de se ver pressionada pela situação de uma maneira geral. Agradecer aqui, antes da gente seguir aqui nos nossos comentários e caminhar já para o finalzinho do nosso programa, a contribuição aqui do Sou Eu, muito obrigado, né, agradecendo aqui a contribuição e a mensagem aí, bom trabalho, muito obrigado. A Carla Silva mandou aqui mais uma contribuição e comentando: no que deu às CPI dos ventiladores superfaturados, empresas fraudulentas contratadas para levantar os hospitais de campanha. Onde estão esses hospitais? Era holograma? Fora Bolsonaro e todos os golpistas. É isso aí. A armação da direita, né, que fez aí hospitais de campanha, mas, como a gente já falou várias vezes, hospitais de campanha eleitoral, né? Não eram hospitais para atender o povo. Agora, né, como a gente viu aí na declaração do secretário de Saúde de São Paulo, né, na hora que precisa, não tem leito, não tem hospital, os hospitais de campanha foram fechados, né, e não há nenhuma política efetiva para o atendimento do povo. Agradecendo aqui a participação, muita gente participando, audiência bastante elevada no nosso programa. Muito obrigado a vocês que
ajudam aí a compartilhar, né? O Felipe Rosendo destacando que quem é contra a polarização é porque quer manter o golpe de Estado no país, né? O Jesus era humano, Rádio CBN, à tarde, tinha umazinha lá falando que Lula é bandido. Com certeza os ataques da direita não vão parar por isso daí, né? Esses ataques, diz o Carlos Adustos, são provas do incômodo que o PCO causa à burguesia, né? Falando aí também dos ataques que a gente vem sofrendo. O Daniel Santana dizendo que amanhã, ao vivo, tem Rui no DCM, às 9h30. Opa, já fazendo aqui a nossa propaganda. O Ernesto Abdala dizendo que Lula tem de enfrentar a direita do PT, né? Eu acho que a iniciativa de hoje é importante, que coloca essa direita na defensiva, né? Embora a gente possa ter, que a gente tenha críticas e tenha alguns posicionamentos diferenciados do Lula, mas é evidente, né, que a colocação do Ciro, do Lula, né, coloca aí a direita do PT que busca um acordo com a burguesia. Tem setores da direita até que eram favoráveis que o PT nem lançasse candidato, né? Bom, o Jimmy Andrew perguntando aqui se a gente conversou com o Lula. A gente conversou brevemente, né? O tempo do Lula estava muito tomado lá, mas o próprio Lula, através da presidenta do PT e da sua assessoria, nos convidou para estar presente, agradeceu a nossa presença pessoalmente, né? Mostrar para vocês aqui rapidamente um momento em que a gente teve lá com o presidente Lula, né? Trocamos lá algumas breves palavras e a gente ficou aí de conversar, né? Nosso interesse de conversar com os companheiros do PT, com o próprio Lula, sobre a necessidade de colocar nas ruas, né, uma grande mobilização, né? No nosso entender, é hora, né, e é a decisão do Partido da Causa Operária de colocar nas ruas uma grande campanha, né, em torno da candidatura do Lula, desde já, né, como um instrumento de mobilização dos trabalhadores para levantar algumas das reivindicações que o Lula assinalou, a luta pela vacina, né, a luta pelo auxílio emergencial, que nós achamos que teria que ser, no mínimo, um salário mínimo, né, a luta contra o desemprego, pela redução da jornada de trabalho, né, e pelo fora Bolsonaro, porque nós estamos vendo que a situação fora Bolsonaro, todos os golpistas, porque vamos ver se, inclusive, se essa situação, né, se a mobilização não reúne condições para derrubar o governo antes, porque nós estamos vendo as consequências, que elas, nesse momento, elas são imprevisíveis, né? Com o número de mortos que nós estamos tendo no país, nós podemos chegar aqui a 500 mil, 1 milhão de mortos. É um número realmente imprevisível, uma verdadeira catástrofe, né? E a urgência da mobilização em torno da defesa de Lula presidente é uma urgência, obviamente, de todo o povo brasileiro, né? E, como nós dissemos, não é um problema simplesmente eleitoral. Bom, só para destacar, eu queria destacar um exemplo em relação a esse problema, que é o Irã, né? Que mostra aí a política totalmente sem qualquer iniciativa, a falta de soberania do governo brasileiro. O governo do Irã anunciou aí avanços em relação aos testes da vacina que o governo daquele país vem desenvolvendo, né? Então, só para a gente lembrar, essa semana aqui nós falamos aqui da vacina cubana, né? Nós vimos aí a Rússia já desenvolveu mais de uma vacina, né? Da mesma maneira, a China, embora que com empresas internacionais, né? Mas todas essas vacinas, tanto na Rússia como são empresas privadas, né? Como na China, a base dessas empresas, né? A base dessa evolução tecnológica foram as revoluções, né? Foram os avanços alcançados nos processos revolucionários desses países, né? Na Rússia, o próprio Instituto é originário da etapa da Revolução, e agora nós temos o Irã, né, que entrou aí numa fase importante de testes da sua vacina, né, e o governo anunciou
né, que já estão sendo feitos testes em humanos com 100% de êxito na etapa desenvolvida, e que eles esperam, né, nos próximos meses, que a vacina possa ser fabricada em larga escala, né? Obviamente, em países de desenvolvimento tecnológico, capitalista mais atrasado, mas que mostram um esforço para não ficar exclusivamente na dependência, né, dos grandes laboratórios, dos grandes monopólios da indústria, dos vampiros da indústria farmacêutica internacional, né? Ao contrário do que a gente vê aqui no Brasil, né, em que há uma submissão, uma desorganização geral, e nem essas vacinas, né, dos laboratórios internacionais chegam ao país. E o resultado disso, como nós destacamos no começo do programa, né, é que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes diárias, né, no dia de hoje, aí, com quase 2.400 pessoas mortas, né, e já na terça-feira, já ontem, com as 1.954 mortes, quer dizer, é o segundo dia consecutivo em que o Brasil tem mais mortos do que os Estados Unidos, né? A situação, obviamente, não está sob o controle, né? A gente não deve crer nessas informações aí que procuram apresentar que há uma calmaria. Essa calmaria é muito provisória, né? Nós estamos vendo aqui no Brasil que a gente passou por essa etapa em que se procurou apresentar que a situação estava sob controle, né? Nós já temos no mundo, nesse momento, 2 milhões e quase 615 mil mortos. Os Estados Unidos está chegando a 530 mil mortos, né? E o Brasil, com os números de hoje, ultrapassou os 200, se aproximou e colou nos 270 mil mortos oficiais, sabidamente falsificados. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Agradecendo aqui a enorme audiência do nosso programa, as contribuições, os superchats de todos vocês que contribuíram com a gente, né? Importantíssimo para manter aqui o nosso canal. Você continua aqui com a nossa programação 24 horas no ar. Amanhã a gente volta, né? Amanhã tem mais resumo do dia. Logo cedo aí tem aí o Rui no DCM, às 9h30 da manhã, analisando esses últimos acontecimentos importantes. Eu agradeço aqui a nossa seleta audiência, a enorme participação. Não dá para a gente, na hora aqui, ler tudo, destacar aqui muitos comentários importantes, né, que eu depois vou me debruçar sobre eles. Mas muito obrigado a vocês, uma boa noite e fiquem com a programação da Causa Operária TV, 24 horas no ar, porque o resumo do dia volta amanhã, a partir das 20h30. Um forte abraço.